E aí, Simone? Boa noite, Olá, Simone. eu sou Olá, Simone. e eu sou a Priscila Souto. Então, para começar, pessoal, eu já quero dar os parabéns aqui para Simone, minha colega, nesse projeto maravilhoso, que é contadora. Parabéns, Simone, pelo Dia do Contador. Parabéns a todos os contadores que estão nos assistindo. E aí, já que estamos falando em contadora, né? Ô, Simone, começa contando um pouquinho da tua jornada aí para nós. Bem rapidinho, que é para a gente não perder muito tempo, né, Priscila? Hoje o nosso programa está com uma atração assim imperdível. Então, só colocar que a gente atua com gestão, com consultoria empresarial há mais de 20 anos, né? Com a empresa de contabilidade, dando aula de contabilidade para gestores, junto ao conselho de contabilidade também. E a gente quer passar, então, essa experiência com esse mundo, com coisas práticas que possam servir realmente para outras pessoas, né, aplicarem nesse momento que está difícil. Legal, isso aí. E aí, Então, e eu, né, essa minha jornada também, né, eu e a Simone já nos conhecemos aí um bom tempo, nesse caminho que a Simone estava falando que trilhou, né, que trilha até hoje, de consultoria, ela mais na área da contabilidade, eu mais na área da administração, então sou administradora de empresas, trabalho com consultoria aí há 17 anos, onde o nosso grande intuito e foco é fazer uma contribuição efetiva para as empresas. Né? E com o projeto é trazer de toda essa minha jornada dentro das empresas, junto às lideranças, né? Meus vários alunos aí, de tantas formações de lideranças que eu já fiz, trazer um pouco dessa prática, dessa vivência do mundo empresarial, compartilhar esse conhecimento aqui. Nosso maior intuito, meu e da Simone, é que juntas a gente tem uma jornada, como ela mesmo falou, de mais de 20 anos aplicadas em empresas, compartilhar isso, trazer informações que possam ser muito significativas e relevantes para todos os empreendedores, quem já tem negócio, para quem quer começar negócio. Então, esse é o nosso objetivo juntas aqui. Como é que fala um pouquinho do projeto aí para nós, Simone? Vamos lá, Priscila. Finalmente, depois de tanta preparação, a gente está começando agora o nosso Gestão Fora de Série, a primeira temporada. Hoje é o primeiro episódio dessa primeira temporada, Construindo um Futuro, né? Gente, é importante a gente falar como é que vai acontecer, né? Então, o Gestão Fora de Série, ele vai acontecer aqui no canal do YouTube, da Rede Sina, tanto no YouTube quanto no Facebook, ao vivo, todas as terças-feiras, às 19 horas, né? O nome já dá para vocês falarem, né? Gestão, tá? Então, a gente vai estar falando aqui de todos os temas que englobam a gestão. Tanto as áreas de vendas, financeiro, logística, marketing, gestão de pessoas, liderança, enfim, tudo aquilo que é o nosso DNA empregado dentro dos nossos negócios, trazer para cá e também acho que mostrar, né, que nem tudo é tão complexo. A gente sabe que a gestão, a gente não pode dizer que ela é simples, mas a gente sabe que tem vários caminhos e várias pessoas que a nossa ideia é trazer convidados aqui que possam abordar as práticas que eles estão fazendo das suas organizações, que possam distribuir esse conhecimento para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, implementar nas suas equipes ou nas suas organizações. Então, esse é um espaço para que vocês, empreendedores ou empresários, né? Depois a gente vai ter aí um momento de falar sobre essa diferença também, mas para vocês que estão preocupados com o futuro ou com o presente, né, da sua empresa, para que vocês, nesse momento de pandemia, já temos que começar a nos preocupar com o pós-pandemia também, né? Por que não? Eu acho que essa vacina está saindo e aos pouquinhos a gente também vai quase que se acostumando, né, com a situação, com esse novo normal que falam, e a gente tem falado muito que normal é a mudança daqui para frente, então a gente tem que se acostumar com isso. Mas vocês que estão preocupados com o hoje ou preocupados com o pós-crise, aqui é um local para a gente discutir, a gente quer passar dicas práticas de como sobreviver e sair dessa crise mais forte,
tá? A gente não tem como dizer que não há sofrimento, né? Não se consegue isso, não se consegue evoluir sem um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de dificuldade, mas com as dicas que a gente vai passar, com a ajuda dos nossos convidados, que são pessoas que têm alguma coisa nas suas empresas ou nas suas histórias de vida para compartilhar, tá? Então, a gente vai fazer isso todas as terças-feiras. A gente conta com vocês e acompanhem, porque a gente tem novidades a cada semana. É isso aí. E é interessante que todos vocês que estão assistindo possam mandar perguntas, comentários de vocês. Aquilo que a gente não conseguir responder aqui durante a live, nós vamos estar, durante a semana, colocando no feed do Instagram e do Facebook algumas perguntas que são relevantes, ou acoplando algumas perguntas, e tanto eu quanto a Simone, ou até a Fabiana, que é hoje a nossa convidada, vai estar respondendo, para que todo mundo também possa ter essa interação, nós com vocês, vocês conosco, e assim por diante. Legal? E a Simone falou de convidadas, temos uma convidada hoje importantíssima, uma pessoa para estrear conosco, né? A gente quer sempre realmente ter esse espaço com pessoas que fizeram uma história dentro das suas organizações, não posso dizer de sucesso, eu acho que ser bem-sucedido é melhor, né? A gente fala de ser bem-sucedido, porque não é tão simples, né? Aquilo, você construir uma jornada sólida junto aos seus colaboradores, times, chegar nos resultados, planejar. A gente sabe que a gente planeja, tem que planejar de novo, a gente espera da equipe, tem que remanejar a equipe. Então, pessoas que são forjados na prática. E eu acho que é isso que a gente está contribuindo aqui, é um projeto, né? Uma atividade nossa que a gente quer levar isso, e a internet nos possibilita estar em todos os lugares. E aí, a nossa convidada, como diz o nosso nome, é uma convidada fora de série, Simone. Tu quer chamar a nossa convidada fora de série hoje? Olha, eu vou ficar com essa responsabilidade de chamar a nossa convidada muito fora de série, vocês vão entender assim que ela se apresentar, né? Eu quero chamar, então... primeiro eu vou dizer qual é o tema, né, desse nosso primeiro episódio. Ah, verdade. A agilidade, criatividade para se reinventar na crise. Por que a gente está começando com esse tema, Priscila? Porque a primeira coisa que a gente precisou ou ainda precisa é se reinventar, né? A gente tem que mudar a forma de fazer as coisas. Se a gente ficar não aceitando, é pior, né? Então, a gente está chamando agora a nossa convidada, que é diretora executiva da Venax Eletrodomésticos Limitadas, uma empresa bem conhecida, a Fabiana Bergamaschi. Fabiana, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, Fábio. Aqui conosco, estreando o nosso programa. E eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de ti. Então, é um prazer, gurias, poder compartilhar esse momento, assim, inicial do trabalho de vocês. Eu sou muito admiradora de vocês duas, vocês sabem. E, então, eu sou Fabiana Bergamaschi, eu me formei em arquitetura e urbanismo, né, quando eu fui escolher a minha profissão, porque eu não queria trabalhar na empresa da família, e aí, né, por destino, acabei me inserindo no contexto da empresa e utilizando as ferramentas que a arquitetura me trouxe, aplicando, né, um pouco nos produtos da Venax e colocando um pouco de design, um pouco de criatividade em cima dos produtos e até, né, na própria característica da empresa, que eu gosto bastante de ser arrojada. Então, eu gosto muito, né, desse tema de inovação. A gente trabalha e o dia a dia, para se manter no mercado, a inovação é muito importante. E o mercado muda e se transforma de maneira muito rápida. Então, só um breve histórico da Venax, para vocês conhecerem, é uma empresa que ela completou esse ano, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador,
né? 35 anos, né? A Venax, já existia, né? Já existia a metalúrgica Venax SA, que faliu no início da década de 80, e depois ela foi a leilão, foi quando o meu pai, o Walter Bergamaschi, veio a leilão e comprou, então, os prédios, os equipamentos e precisamente as matrizes dos produtos para iniciar a nova empresa. Então, foi quando nós mudamos para Venâncio Aires e ele iniciou essa trajetória dos 35 anos, que não foi uma tarefa fácil, né? Eu me lembro desde criança, o meu pai ausente, né? Trabalhando muito para conquistar tudo que hoje a gente tenta dar continuidade, principalmente, né, nos valores, na seriedade do trabalho e muito empenho, né? A gente se sente muito responsável por tudo que ele construiu. Então, a nossa empresa é familiar, né? Então, tem todas as características de empresa familiar, como muitas das empresas aqui no Rio Grande do Sul, né? E então, como eu disse, eu comecei a trabalhar na empresa há 16 anos, né? A empresa ela tem hoje cerca de 480 funcionários, né? Nós fabricamos eletrodomésticos, temos a linha de fogões a gás, a parte de cocção, refrigeração, fogões a lenha, que é bastante conhecido, né? A linha de fogões industriais. Então, temos um mix de mais de 1.500 modelos de produto, né? Temos uma estrutura de desenvolvimento de produto muito forte e gostamos de criar coisas diferentes, porque nós julgamos, dentro do nosso cenário de mercado, que, como nossos concorrentes são empresas muito grandes e os nossos clientes também são companhias bastante representativas, nós precisamos ser rápidos, precisamos trabalhar muito a estratégia da diversificação, né? Por que nós escolhemos a diversificação? Ou nós íamos para uma grande escala, ou nós íamos para a parte da diversificação. Como a competitividade na escala, ela é de grandes volumes e uma estratégia de custos um pouco mais focada, pela própria desenvolvimento da empresa, a empresa, desde que ela surgiu, principalmente na década de 90, quando ela começou a exportar, ela chegou a exportar para 43 países. E dentro desse cenário, nós tínhamos que criar produtos para os mais diversos países, com o design diferente, com a cultura diferente, com custos, com mercados particulares. Então, com isso, a estratégia da empresa, os processos, eles acabaram se tornando bastante uma planta vertical, onde se processa praticamente todas as peças dos eletrodomésticos dentro da planta. Uma por essa característica de diversificação, outra pela questão de logística, que nós estamos longe do centro do país e que, para nós sermos rápidos e flexíveis, e trabalhamos com pedidos de pequena escala, nós precisamos dessa agilidade e fazemos os componentes todos dentro da planta da Venax. Então, nós viemos nos desenvolvendo nessa questão de nível exportador, e em 2008, quando eu comecei na empresa em 2004, então, para vocês terem uma ideia, cheguei na empresa, o nome da empresa, a razão social era Metalúrgica Venan Limitada. E aí tinha uma logomarca diferente, eu já fui lá, troquei a logomarca, mudamos a razão social da empresa para Venax Eletrodomésticos Limitada, mas isso foi, naquele momento,
vamos dizer assim, um pitaco de uma menina que recém está começando, que está querendo mostrar algumas tarefas, ao meu lado, arquitetura e tudo mais, e mal sabia eu que eu já estava marcando o meu início na trajetória dentro da empresa. Então, foi quando eu comecei a criar e pesquisar outros produtos em lugares diferentes, né, tendências e tudo mais, e comecei, então, a aplicar o design dos produtos, fazendo algumas coisas diferentes, e fui aprendendo, né? Aquele momento, era a filha do dono, a arquiteta, que não era muita promessa, né? Mas naquele momento eu fui conquistando também o meu espaço, e muitas pessoas que fazem parte da minha história até hoje, que estão junto comigo e que fizeram essa construção, né? A Priscila é uma delas, por exemplo, né? Então, nos primeiros momentos era querer fazer alguma coisa diferente, né? Então eu lembro muito bem em 2004, que foi um fato que me marcou muito, quando nós fomos para uma feira em Bento Gonçalves, e naquela época os produtos eram tudo branco, bege e marrom, né? Principalmente fogão a lenha, deve ser, né? Isso, chegando lá na feira, quando eu fui montar o stand junto com a equipe, eu vi o stand do concorrente na frente do nosso, um enorme de um stand, lindo, né? E eu disse, meu Deus do céu, fui lá perguntar para o carpinteiro que stand era de quem, né? É da empresa, né, tal. Essa empresa nem existe mais, até posso falar o nome, que era na época a Bosch Continental. E amoleci a perna. Eu disse, meu Deus do céu, como que as pessoas nem vão olhar para o outro lado, elas vão olhar só para o stand do concorrente. Foi quando deu aquele estalo de pesquisa, né, de mercado, que muito, naquela época muito nem se tinha internet, comecei a fazer os produtos com cores diferentes. E naquela ocasião pintamos um fogão a lenha amarelo, e aí as pessoas começaram a passar pelo corredor, e umas diziam, nossa, que coisa linda! E outros diziam, nossa, que coisa horrível! Eu comecei a ficar assustada. E eu disse, meu Deus do céu, se meu pai está aqui, ele disse, como assim? E aí, só que daí eu comecei a prestar atenção que se eu quisesse ser igual a todo mundo, essa foi a minha primeira lição. E eu carrego comigo até hoje que é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar dentro da empresa, que é a autenticidade. E naquela ocasião o que me marcou foi, ou eu seria igual a todo mundo, branco, bege, marrom, ou eu poderia fazer algo diferente. E aí, quando eu aprendi essa primeira etapa, estava todo mundo lascado, porque aí começou, né, esse processo de criação, de diferenciação, de criar coisas diferentes. Muitos criticavam na época, seja dentro da empresa, fora da empresa, e isso é normal, porque as pessoas são resistentes à mudança, né? Mas é uma coisa que nós carregamos hoje, né, até hoje, no nosso dia a dia. Então, nesse processo, eu também tive que começar a estudar gestão, também tive que né, começar a me dedicar muito ao estudo, porque se eu resolvi ficar, então, na empresa, eu tinha que aprender sobre tudo aquilo ali. E nessa minha formação, vem o time junto, né? Então, naquela ocasião, insisti para as pessoas começarem a estudar,
começarem a ler, né, a pesquisar coisas diferentes, acreditar que as pessoas podem, né, crescer. Então, foi um processo de formação de time. E como eu, naquela ocasião, eu não tinha muita credibilidade ainda como profissional, eu acabei formando, né, ou me apegando a pessoas que estavam começando junto, né, na empresa. Então, se eu não podia mudar, né, ou fazer algo amplo, eu comecei na engenharia, né? Comecei, então, com os meus colegas que estão, a maioria estão todos comigo ainda, né? E a gente foi formando um time muito bacana de pesquisa, de aperfeiçoamento, de novos produtos. Então, foi assim que nós começamos a nos diferenciar. Então, visitar clientes foi uma etapa muito importante, porque em 2008, como o nosso perfil era exportador, 2008 caiu, teve a crise aquela dos Estados Unidos, né, imobiliária, e aí a exportação, né, caiu todo o mercado, e aí nós tivemos que nos voltar para o mercado interno, e a marca não era conhecida, né, os produtos não eram muito conhecidos naquela ocasião. Então, formar time de venda, ter que fazer todo um trabalho de visita, conhecer o mercado. Então, tive que trabalhar na venda, tive que trabalhar no marketing, tive que ir para dentro do processo para poder ver o que a gente conseguia fazer de produtos para adequar o mercado com o custo, com o design. Então, naquela ocasião também entrou toda a gestão da qualidade que nós, né, trabalhamos. Foi então Priscila que começamos a... Quando eu cheguei, né? Então, na época do PGQP, então, que todo mundo olhava para a gente como malucas, né, de só falar da qualidade, e é verdade, a gente bateu, e isso é o fundamento, né? Então... Aí, Fábio, mas eu tô te ouvindo falar, sabe, toda essa jornada que eu estive com a Fabiana e muito dessas aventuras aí, mudanças e trocas, mas o que me deu agora, assim, um estalo, Fábio? Que o DNA, se a gente pegar na crise de 2008, 12 anos depois nós vivemos uma crise, 2020, diferentes motivos, mas estamos, né, num processo. Como foi importante já ter o DNA dentro da Venax, da capacidade de se reinventar. Porque quando tu dizes, né, que em 2008 tu tens que mudar um modelo de negócio, que era um modelo exportador, ou seja, tu tens uma marca, tu tem uma empresa inteira funcionando para vender para o mercado externo. Então, provavelmente lá em 2008, quando se falava em Venax, as pessoas não conheciam. E aí a Fabiana tem que direcionar o leme, né, junto com toda a direção do negócio, se reinventa, ela acabou de dizer, formar time de venda, começar a bater, né, de porta em porta, tipo, eu estou aqui, eu existo, na verdade eu sempre existi, mas eu não vendia para vocês. Esse se reinventar, Fábio, para ti, tu enxerga que é uma grande sacada, assim, que tem que ser ágil, mas tem que ser feito não só nos ciclos de crise, e aí tu falaste de 2008, depois nós podemos fazer um link com 2020, mas ele também ser uma constante na empresa. Como é que tu vê isso nessa trajetória? Porque esse processo de se recolocar, né, nós tínhamos então, as linhas por exemplo, de fogões a lenha, as linhas de fogões a gás, a refrigeração naquela época, ela não tinha o giro que ela tem hoje, né, porque ela trabalhava com foco diferente de público, né, de segmento. Então, a gente teve que criar produtos e reposicionar eles para conseguir nichos de mercado. Então, essa pesquisa de campo, que ela é contínua, né, porque naquela ocasião nós começamos em 2008, mas criamos produtos, vamos dizer assim, a cada ano,
a gente tem que estar sempre lançando coisas, além de reciclar o produto, criar produtos novos para novos nichos, porque no momento que alguns produtos acabam sendo colocados no mercado, ou tu vai reciclando ele, né, e reinventando ele, porque o cliente, ele quer novidade. Isso, boa, isso tá falando. Ele precisa ser abastecido com novidades, com novos acabamentos, com novo design, com outras características, e a empresa, ela precisa estar mutante constantemente com esse pensamento para ela conseguir se manter, né? Porque depois que o produto está colocado no mercado, outros concorrentes surgem. E aí, aquele nicho de mercado, tu já começa a ser competitivo, os custos, as margens que tu tem já não são mais as mesmas, né? Além de tu te diferenciar com um bom produto, o cliente, ele tem que enxergar aquele valor, né, do que ele está adquirindo. Então, isso é uma busca constante que está muito dentro do nosso dia a dia de trabalho, né? Então, naquele momento, muitos projetos não deram certo. Nós fizemos vários produtos que deram certo e que são cases, cervejeira, né? Que parece mentira, mas nós começamos com a cervejeira em 2010, e quando nós fomos vender, isso é uma coisa bacana. 2010, né? Olha só. Fomos 2010. Nós fomos, como nós não tínhamos entrada no mercado, nós conseguimos. Então, como a Bosch Continental, essa nossa concorrente grande lá da época de 2004, ela quebrou. E nós conseguimos um representante comercial no Rio de Janeiro que quis trabalhar conosco, que nos conheceu justamente nessa feira. E aí, trabalhando junto com ele, nós fomos conhecer o Compra Fácil, que era o Grupo Hermes, que é a primeira empresa que trabalhou com e-commerce no Brasil, que vendia sobre revistinha, né? E tinha plataforma onde as pessoas, naquela época, nem... Que ano isso? 2010, 2009 para 2010. Então a gente está falando que há 10 anos atrás não tinha um marketplace, que era em revista o marketplace. É isso que a gente está falando? Isso. As pessoas, para chegar no consumidor, eles entregavam a revista, né? E tentavam captar pedidos pela plataforma e-commerce. E como a plataforma e-commerce, naquela ocasião, aceitava tudo, vamos dizer assim, como é que eu vou me expressar? Tu poderia fazer tentativas de produtos para ver se tinha aceitação. O Compra Fácil, então, dentro do e-commerce, foi uma escola enorme de tentativa de colocação de novos produtos no mercado, para a gente poder conhecer, então, conhecer novos nichos e ser conhecidos como marca. Então, eu me lembro quando a gente colocou a expositora de bebidas, né, que é um produto relativamente comum, né, dentro da área de refrigeração, na capa da revista. Foi uma vibração, né? Então, cada passo, cada conquista né, uma vibração enorme para nós, porque nós não éramos reconhecidos, nós não tínhamos marca no mercado, né? Assim como a cervejeira, né, quando nós fomos fazer a primeira venda, a própria compradora do Compra Fácil disse, não, esse produto não existe, esse produto não tem como vender, e eu disse, não, bota tantas peças, e se não vender... A Black foi uma das pioneiras na cervejeira, Fábio. Sim, não existia naquela época, a gente não sabia a temperatura, nós não sabíamos, o vidro embaçava, e
Era uma assistente. Tu sabia que tu queria montar uma cervejeira, isso tu sabia. Não, tu já estava em versão de startup naquela época. Versão beta, né? E depois vai melhorando. Startup na prática. Mas a área de desenvolvimento. É tudo novidade, tu já estava com isso, né? A mil. Porque. Eu acho uma coisa assim que eu achei máximo, tu falou lá atrás, eu não quis te interromper, mas que também eu acho que é um diferencial, né? Como em determinados pontos, né? Que a gente tem tudo, às vezes, para parar, ou para desistir, ou para achar que não dá. Eu achei muito interessante quando tu falou daquela questão da exposição, que daí tu viu um stand muito acima do teu, e que no primeiro momento é normal a gente pensar, nossa, ninguém vai olhar para mim, tá todo mundo para lá, o que eu faço? Pego minhas coisas e vou embora, ou fico aqui já que eu paguei mesmo esse stand, mas assim, vou pagar o maior mico, né? E às vezes a gente tem essa tendência, às vezes nem é isso, né? Porque a gente acredita que a gente olha sobre o nosso olhar e nem sempre é o que o público está vendo, o que o público quer. Mas o principal é não desistir, né? Aprender com aquilo. Não ficar achando que aquilo que tu sabe, isso eu não vou nem falar porque, imagina, todo mundo já sabe isso. Não é nem por ser óbvio, mas é que, às vezes, as pessoas não sabem, ou se sabem de um jeito diferente, né, Fábio? Então, eu achei muito interessante, assim, a atitude, porque se tu não tomasse, naquele momento, a atitude de ver, bom, eu achei muito bonito, eu achei que estava melhor que o meu, então, em vez de ficar aqui me lamentando e achando, botando a minha viola no saco e ir embora, o que eu vou fazer? Eu vou para casa e vou fazer melhor ainda, né? Porque eu achei que é uma boa sacada, eu vou fazer melhor. Isso é verdade. Então, isso é até uma queixa, vamos dizer assim, das pessoas que trabalham comigo, né? Porque parece que eu estou sempre inconformada, né? Então, assim, eu sou... Nossa, mas a gente se esforça, Fábio. Olha que bonito. Então, por exemplo, quando a cervejeira foi parar na Casa Cor, em 2012, 2013, e o time veio olhar e disse, sabe, olha que linda a nossa adega, nossa cervejeira, no espaço chique da Casa Cor. E eu olhei e disse, gente, que coisa mais feia esses produtos. E ele, mas Fábio, eu digo, não, porque olha, pensa o ambiente, pensa a colocação, a aplicação do produto, e aí já surgiu um design completamente diferente, já surgiu um outro nicho de mercado que não era o inicial. Então, não é que eu não estou contente, né? Eu estou vendo que tem uns quantos colegas que estão assistindo. Não é que eu não estou contente, é que eu penso que a gente pode fazer melhor sempre. Eu acho, Fábio, nesse sentido, deixa eu fazer uma colocação importante, assim, né? Eu acho que nós temos que sempre buscar o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Eu tenho que fazer as minhas comemorações. Poxa, que legal! Eu tô na capa, né, de uma revista, daquilo que faz muito sentido para o meu segmento de mercado. Cara, vamos comemorar. Amanhã às 7h30 eu quero ver o que nós vamos melhorar desse produto. Cara, porque é isso, né? Você vibra, você curte, você comemora com a equipe, você dá elogios e você vive aquele momento. Porque isso alimenta a nossa alma como empreendedores. A gente tem que comemorar as nossas vitórias porque a gente sabe que é difícil, né? Mas é bem isso. Mas não é porque eu cheguei até aqui, e eu falo muito, até às vezes com os meus alunos, né? E é um ditado que se comenta: as competências que nos trouxeram até aqui não garantem o nosso sucesso no futuro. Então, né? Aí amanhã de manhã, 7h30, já marca reunião com engenharia, desenvolvimento de produto, bota todo mundo na tua sala lá daquele teu jeito. Poxa, gente, o que a gente vai melhorar a partir de agora? Porque também, se a Fábio não tem esse pensamento como líder, e aí nós estamos falando aqui, vários empresários, vários líderes de setores estão nos ouvindo, o que ela faz? Ela pode entrar num processo também de zona de conforto, de relaxamento. Poxa, que legal, olha, a gente chegou até aqui, e aí tu só comemora o resultado. Não, você tem que comemorar o resultado e colocar a cabeça para pensar, poxa, como é que eu me mantenho na capa de um nível de revista dessas? Porque a Fabiana falou antes,
quando eu vou ao mercado, exponho um novo produto, o meu concorrente está olhando. Então, ela tem pouco tempo de diferencial de mercado, quando a gente é pioneiro. Até que o próximo concorrente copie e ou faça até melhor que a gente. Sim. E é isso, né, Fábio? Voltando ao nosso tema, agilidade com criatividade. E aí é que está. Por nós sermos uma empresa menor, né, mais enxuta, nós precisamos ser rápidos. E nós conseguimos, se nós quisermos, nós conseguimos ser rápidos, né? Seja para errar e ir acertando até o período. Então, as mensagens que hoje a gente recebe do consumidor, que nós trabalhamos, né, o que vem do externo, cai em tudo na nossa máquina. Eu tenho a minha máquina no meu escritório, eu tenho uma dedicada só para receber as informações, porque eu quero saber o que o consumidor está pensando, quais os problemas nós temos em campo, né? Nós agora, nesse período né, conturbado, né, onde a gente tem muitos afastamentos, né, bastante diverso, agora com o aquecimento um pouco do mercado e o crescimento da produção, né, que está havendo, a dificuldade de treinar todo mundo, de montar toda a equipe, de fazer tudo isso acontecer. Às vezes tu tem um profissional que é treinado para aquela atividade e ele recebeu um afastamento do Covid. E aí faz, né, para administrar tudo isso. Então, a liderança tem que ser muito atenta a tudo isso, né, e precisa estar todo mundo bem preparado para isso, né. Então, nessa hora, a informação, ela é muito importante. Para a gente criar, a gente tem que estar com a informação, tem que estar acompanhando a todo minuto o que está acontecendo, o que está acontecendo com o concorrente, o que está acontecendo com o fornecedor, o que está acontecendo com o mercado, quais os canais que estão mudando de venda, né? Então, nós precisamos... a informação, ela é muito importante para a tomada de decisão. Então, principalmente nesse período, tu tomava uma decisão de manhã, à tarde tu já tinha que eu acho, né, Fábio? Porque eu tava pensando, né? Como é que tu vai... Porque o criar não é o criar pelo criar. Né? Quando a gente fala de criatividade dentro das empresas, o nosso foco é que a criatividade ela gere uma inovação. O que é a criatividade e inovação, né? A criatividade é o campo das ideias, que eu acho que entra todo um processo de pesquisa, como a Fabiana falou, tu vai considerar mercado na área dela, na indústria, vai considerar tipo de matérias-primas, o que tem de tecnologia, o que o consumidor demanda de mercado. Aí tu tá num processo criativo. Transformar tudo isso, colocar isso num produto, tu tá inovando o produto. E o grande resultante, que todo mundo quer com tudo isso, é ter resultado. Cara, então, se tu não tens informação, e aí falando para todo mundo que tá nos ouvindo, eu falo muito isso na consultoria, quando eu estou dando consultoria, a gente precisa ter informação. Né? Eu acho que a Simone, como contadora, eu acho que ela traz muito isso também para os clientes dela. A Fabiana, como gestora, traz isso. Eu, como consultora, coloco isso dentro das empresas. Né? Quem estiver nos ouvindo, assim, como é importante nós termos informações, claro, informações fidedignas. A gente fala muito, né, Fabiana, no tal dos indicadores, né, quem me conhece, né, parece que eu tô com uma coisinha na testa colada, indicador aqui. Tem umas empresas que eu chego que eu acho que tá escrito na minha testa, indicadores, né, porque eu sou fã de indicadores, porque é bem isso. Como é que tu vai com um processo decisório, que nem a Fabiana tava falando, como é que tu faz um processo criativo se tu não tem base de informação? Gente, informação é tudo. Nesse momento que agora acho que a gente tem que entrar, é interessante a gente entrar, essa mudança, a gente conseguiu perceber, né, esse DNA da empresa e da Fabiana, né, de mudança, de estar pronta, sempre aberta e me pareceu, assim, sempre muito preparada para as situações, né, para tomar decisões importantes, né. Eu quero fazer uma perguntinha aqui sobre o momento que a gente está vivendo, mas eu queria rapidamente aqui fazer um agradecimento ao pessoal que está nos acompanhando. A gente não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas
A gente tem pessoas da família, queria agradecer a minha família. Família tem que dar suporte, ainda mais na estreia, né? Então. É verdade, eu também quero agradecer. Está em peso. Queria agradecer muito a Elisângela, lá de Foz do Iguaçu, a Beatriz de Caxias, tem o Júlio de São Paulo, que são meus colegas de contabilidade. Parabéns para vocês. Se tiver mais, tem o pessoal do escritório que está aqui, contadores também, e eu disse para eles, venham assistir, por quê? Porque faz parte do nosso trabalho. Ouvir uma pessoa como a Fábio, que tem tanta coisa para nos contar e que a gente pode sempre, de um exemplo, transformar, adaptar para a nossa situação, é incrível. A gente não pode perder essas oportunidades. Tem gente de Portugal aqui, Priscila. Ô, Joana, beijo do tempo que tive em Portugal. Então, assim, tem muita gente aqui nos acompanhando. Obrigada pela audiência, por ter aceitado o convite. Mas eu queria já entrar, porque a gente vai começar a falar um pouquinho da importância dessas atitudes, desse comportamento positivo que a Fábio vinha tendo desde o início, né, da empresa, da vida dela, das decisões. Mas, assim, a gente está passando por um momento extremamente delicado, que tem muita gente assustado, assim como tem gente que está reagindo, está inovando, tem gente que está se encolhendo na casca, tá? Hoje à tarde até foi muito, muito engraçado, eu saí, fui numa empresa e eu fiquei realmente muito comovida com o empresário que estava apavorado, assim, com a situação e já estava não tão positivo de que as coisas vão melhorar. Então, a gente precisa se ajudar, realmente, para sair dessa, e esse é o objetivo, né? Mas eu queria começar assim, antes de entrar nas informações e no porquê. Fábio, como é que foi para ti a reação, o primeiro impacto, quando ali em março, né, 19, 20 de março, enfim, começou o primeiro caso efetivo do coronavírus, a primeira morte, não lembro, e aí, bom, agora sim nós vamos entrar em quarentena, fecha tudo a partir de amanhã, ninguém sabia direito se podia abrir, não podia abrir, se ficava todo mundo em casa, se era home office, como é que eu vou vender, como é que eu vou entregar, mercado, será que eu tenho que ir lá e fazer compras e estocar comida, vai faltar comida, mas assim, na empresa, Fábio, qual foi o teu sentimento, assim, tu como empresária, né, porque é uma responsabilidade muito grande. Se a gente, como chefe de família, às vezes, ou a gente pensa, né, nos filhos, como é que vai ser. Imagina numa empresa, né, com tantos funcionários, onde tu é responsável por uma gama de pessoas, tu tem fornecedores também dependem, né, de ti, então, indiretamente, tem muita gente que depende das tuas decisões, né, e de como tu conduz essa empresa. Como que foi? Assim, aquele primeiro impacto e como é que tu reagiu, assim, para a gente entender como é que reage um empreendedor fora de série. Eu até já várias vezes eu comparei, pilotar um avião com 400 e poucas pessoas no passageiro, né, com os relógios sem funcionar e sem enxergar nada na frente, né. Foi muito, muito crítico, assim, a preocupação foi muito grande, porque, ao mesmo tempo, né, a gente sabe de todas as obrigações que nós temos, né, quanto, seja financeiro, seja com os nossos trabalhadores, seja com clientes e toda a responsabilidade que envolve tudo isso, né, ainda o detalhe de tu ter que lidar com a pior, vamos dizer assim, o pior sentimento das pessoas, que é o medo, né? É verdade. A saúde, e envolvendo tudo isso, aí ao mesmo tempo pensava, nossa, e agora o que vai acontecer? As lojas todas fechadas, fornecedores, não sei como vai ser, as contas, as obrigações aí para cumprir, né? Então, foi bastante delicado, e eu confesso para vocês que, né, graças a Deus, nesse momento, por ter
né, o meu pai junto na empresa ainda participando, aconselhando, por mais que a gente esteja à frente das atividades e tudo mais, querendo ou não, é um porto seguro e a experiência dele fez muita diferença, né? Por ele já ter passado por várias etapas, várias dificuldades nessa oscilação que toda empresa tem, né? São épocas que a gente tem um crescimento, depois o mercado vira, acontecem situações externas que... Mas não nunca como aconteceu esse ano, né? Então, a primeira coisa foi verificar as obrigações que nós temos, né? Fluxo de caixa, aí eu pude ver o quanto a credibilidade do histórico, da solidez da empresa, né, perante os bancos, perante os próprios clientes, fornecedores. Nós tivemos clientes que, mesmo fechando todas as lojas, não atrasaram nenhum título, né? Então, assim, continuaram cumprindo, né, aquilo, nós, né, por mais que tentamos negociar com alguns fornecedores também, depois, por estarmos também preparados nessa questão das plataformas de marketplace, de e-commerce, nós continuamos vendendo nesse período menos, mas pelo menos conseguindo empatar com as obrigações da empresa. Uhum. Então, nesse momento, foi uma mescla das inovações e do trabalho, vamos dizer assim, de estar a par das ferramentas de mercado, né, canais novos de venda, novas maneiras de atuar, e a experiência, né, do meu pai nessa questão de como administrar, e que ele mesmo nos colocou, a mim e o meu irmão, né, que praticamente em todas as crises são as mesmas coisas que a gente acaba olhando, né, e tratando no plano de ação como que a gente deve agir. Então, isso também traz um sentimento de coragem, de força, de aprendizado, porque daqui mais ali na frente vai acontecer alguma outra situação similar, né? E aí, essa experiência, a gente, como sucessor, a gente tem que saber respeitar essa questão, né, do fundador, ou quando a gente coloca, a gente está aprendendo a seguir com a empresa, que às vezes a sucessão ela é um pouco atribulada, um pouco turbulenta nessa questão, mas eu acho que esse equilíbrio, essa mescla das duas partes, ela é muito importante. E eu tenho que falar, a equipe, né, o time que ficou... Eu ia te perguntar isso. Nossa. O time, como que faz? Aí duas coisas, queria que tu falasse um pouquinho, compartilhasse com a gente. Teu time mais perto de ti, as tuas lideranças, como tu conseguiu engajar a tua liderança, porque era um momento crítico onde as pessoas realmente estavam com medo, Fábio, e o medo a gente sabe que tem muitas pessoas que paralisam no medo, né? Verdade. Então, como tu engajou a equipe para fazer um processo, porque eu sei que muitas coisas tu teve que te reinventar com os recursos, com o formato, novo método também de vendas. Como que o time tu fez, assim, como líder? Conta um pouquinho, assim, para quem está nos ouvindo, qual foram as tuas estratégias em relação ao engajamento do time? Nessa hora a gente tem que unir, né? Uhum. Então, assim, não existe o mais importante. Existe o time. E eu não gosto muito de dizer que é sorte, né? Mas eu sou muito feliz com as pessoas que trabalham comigo, porque eu não precisei pedir
não precisei, eles vinham, né? Não, eu não quero ir para casa, Fábio, eu quero ficar aqui contigo e nós vamos fazer o fluxo girar, vamos, aquele que estava em casa, se eu ligava, estamos aí, Fábio, vamos organizar, vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque com esse processo de mudança de canal de venda, aquilo que era um pedido, por exemplo, que eu vendia 100 unidades para uma rede de lojas, começou a virar um produto, cada nota fiscal era um produto. Então, aquilo que era um volume de venda, vamos dizer assim, que nós tínhamos como costume, vamos dizer assim, né? O fluxo aumentou muito e as pessoas, assim, o time foi incansável, né? Trabalhava todo mundo até as 9, 10 horas da noite para carregar, para fazer a nota fiscal, para fazer todo o fluxo, cadastrar os produtos nas plataformas, RH, compras, financeiro, negociação, custos. Então, o pessoal foi fantástico nesse momento, né? E eu penso que a gente colhe aquilo que a gente planta no dia a dia, né? Então, eu acho que eles se sentem parte da empresa e eles sabem a importância que eles têm. Então, foi um momento que a gente também consegue ver o quanto as pessoas elas são engajadas e difere, né? Aqueles que, não estou nem aí, vou para casa, né? Porque teve Claro. eles que disseram assim, não quero nem saber, eu quero ir para casa, quero férias e tudo mais, e teve aqueles que foram lá bater na porta e disseram, não, Fábio, tu precisa de mim, eu quero ficar aqui para te ajudar, né? Então, a gente também aprende a olhar as pessoas que trabalham com a gente de uma maneira diferente. Então, se isso tudo serviu para algo, tem muitas pessoas que eu sou grata, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala, Simone, faça o que eu tenho uma pergunta depois. Eu queria reforçar isso que ela falou, assim, parece uma bobagem, mas não é. Gente, plantar para colher, né? A gente tem que... por isso o tema da primeira temporada é construindo um futuro, porque o futuro, ele é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente vai produzindo hoje, no presente, né? A Fábio falou mais atrás a importância que é ter credibilidade, porque a primeira coisa que tivemos que fazer é olhar para dentro, ver o nosso fluxo de caixa, ver a nossa organização. Se você não tem nada disso na mão, que planejamento você vai fazer para dar sequência? Se você não se organizou durante todo o tempo para poder ter essa credibilidade junto aos bancos, né? E aí, quando eu falo isso, não é ter credibilidade só porque eu tenho dinheiro ou porque eu pago as contas, né? Eu, na minha área, que sou da área de contabilidade, a gente fala muito isso para os empresários. A gente só se preocupa, a maior parte dos empresários se preocupam com o crédito quando eles precisam do crédito. Mas a gente tem que se preocupar antes de precisar. Eu preciso ter o balanço certinho, eu preciso ter as contas da minha contabilidade, não só da contabilidade para fins fiscais, mas a nossa gestão tem que ser muito bem embasada com informações, não só dados para cumprir tabela, né? Então, quando a gente tem isso, quer dizer, tem que ter todo esse plantio, tem que ter essa programação, porque a Fábio já falou de várias crises, várias situações que eles passaram. E essa pandemia, eu penso que com a aceleração do tempo, né, do jeito que as coisas estão acontecendo, a gente vai ter mais crises mais seguidamente, né? E a gente tem que estar pronto para isso, né? A gente tem que começar a se organizar, o pequeno, o grande, não importa. Cada um do seu tamanho, mas eu tenho que ter a minha empresa na mão. E aí informação, os colaboradores junto, né? Engajar as pessoas, porque eu não posso dizer assim, não, estou pagando bem, enquanto eu estou pagando bem, está tudo aí, tudo bem. Mas e numa hora que se a coisa... e deve ter muita empresa aí que não está conseguindo pagar seus colaboradores.
mas sem eles ela não vai conseguir sair da situação, ela precisa contar com essas pessoas, né? E se tu não fez antes, não é neste momento que eles vão bater lá na porta da FAB e dizer, ó, conta comigo, eu tô aqui, né? Então, eu achei, assim, importantíssimo isso que tu falou, sabe? De plantar, gente, plantar hoje, porque o amanhã depende disso. A gente, para poder aproveitar as oportunidades, como está dizendo aqui a Dolores também, contadora lá de Curitiba, ó, Dolores dizendo, é na crise que aparecem as oportunidades, né? Porque a crise, ela é aquela coisa do não tá como era antes e ainda não tá como vai ficar, né? A gente está num momento de incerteza, mas a gente tem que tentar, mas a gente tem que preparar a base antes, né, Fábio? Então, muito legal, não podia deixar de falar sobre isso, porque eu falo isso muito para os meus clientes, muito para os meus alunos que são estudantes de contabilidade, para que eles repassem isso para os clientes deles, né? A gente precisa estar organizado. E uma coisa que eu queria te perguntar, Fábio, tu falaste bastante que tu pôde contar com a equipe, e aí acho que tem muito a ver com o que a Simone está falando, né? Esse plantio saudável, regado, né? Cuidado, e a hora que tu precisa tá ali, tá te dando os frutos. Ponto. Dá uma dica, assim, para quem tá te ouvindo, né? Fala uma coisa que tu acha bem legal, como trabalhar com os funcionários ou com a liderança, para ti que é uma gestora que fica mais próxima aos líderes, né? Que depois trabalham com suas equipes. O que tu falaria, assim, que é o pilar para ter líderes fortes ou equipes engajadas? Ai, que complicado. Mas eu acho que... Pode escolher mais de um também, se tu quiser. Um só é difícil, mas eu acho que a gente tem que inspirar, né? A gente tem que fazer com que cada um acredite no seu potencial, dar oportunidade, né, para a pessoa crescer. Aqueles que querem, né? Eu acho que todo mundo pode chegar onde quiser, né? Então, eu acho que a gente tem que estar participando sempre, tem que estar sempre instigando, né? Sempre, vamos dizer assim, instigando para que eles cresçam cada vez mais, que eles saibam que enquanto a gente está né, no dia a dia, colocando energia, colocando força, vibrando, é porque a gente acredita. Então, eu penso que o conhecimento é todo importante, todo mundo tem que adquirir, eu faço parte, sim, do dia a dia, mas tá junto, né? Sabendo, vamos dizer assim, dando oportunidade, fazendo com que eles se empenhem e conquistem também o seu espaço. Tem muita gente bacana, né? Desde a minha época lá de início até hoje que a gente forma, né, os potenciais líderes, e hoje a formação de líder, a empresa ela precisa ter esse trabalho, né, para passar os valores, para passar essa vibração, para passar que se a pessoa quer, ela pode conquistar a oportunidade, né? E ela precisa acreditar, porque tem muita gente que é bola murcha, que a gente chama, né? É mais gente para dizer, que tu vai fazer, para quê? Ou então, o estilo assim, tu conseguiu porque tu é puxa-saco. Mas, cara, se tu tá fazendo aquilo que a organização precisa, gerando resultado, batalhando pela tua oportunidade, cara, tu é inteligente. Com certeza. Não é questão de puxa-saco. É questão de tu ser inteligente. Se tu quer se posicionar, né? Ocupar o espaço. Ocupar espaço. Como que uma pessoa que joga contra os resultados da organização onde ela está trabalhando vai querer oportunidade? Não tem, né? Não existe isso. Então, não é questão de puxa-saco, é questão de ser esperto. É questão de ser inteligente. Então, se eu tenho que fazer aquilo que a organização precisa, que vão fazer os resultados girarem, para esse é o caminho. Não tem outro. Que lição, gente. Que lição.
Ninguém vai promover quem está jogando contra no time de ou quem estacionou no tempo, né? Que a gente sabe que tem as pessoas. Eu sempre fiz assim, síndromes de Gabriela, que a gente conversa nas empresas, eu sempre fiz assim. Ou as pessoas são muito bons tecnicamente e se seguram nisso, né? Sim. Só. Verdade. As empresas precisam de muito mais. Hoje a gente está falando muito da inteligência emocional, dos comportamentos, de outras coisas dentro das organizações, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental. E aí, dentro do possível, a gente tem que estar sempre movimentando, né? E o líder tem que ter todo esse gás, né, Fabi? Quando eu tô lá na Venax, eu e a Fabiana, a gente conversa muito sobre isso, né? Quanto é importante ela estar bem para ela poder ser essa inspiração que ela tá falando, né? Porque também não é fácil. É um dia de tomada de decisão, tem conta para pagar, às vezes tem um faturamento que não ocorreu. Poxa, eu digo, né, o gestor, ele tá lá e tá tomando porrada de tudo quanto é lado, ele tem que ser, agora, né, a palavra do momento que a gente tava falando antes, né, tu tem que ser um antifrágil mesmo, né, é mais que ser resiliente, é ser antifrágil para quê? Para que tu consiga te manter, ter o teu processo de automotivação para poder ser essa inspiração, para poder estar conectada a tudo que ela pensa para o negócio, aos valores, para quando um líder entra na sala dela lá, ela saber o que ela está fazendo, saber o que ela está falando, poder dar uma orientação correta e inspirar ele a levar isso para um time, às vezes, de 20, 30, 50 pessoas, né? Verdade. E tem a questão, assim, você estava falando, né, do puxa-saco, mas tem a questão da sorte, né, Fábio? Depois que está tudo feito, né, seja para o colaborador, seja né, para a empresa que deu certo. Agora, né, tem gente até dizendo que alguns setores tiveram sorte com a pandemia, né? Mas não ia adiantar nada de sorte se tu não tivesse atitude, não tivesse ação, porque mesmo para essas pessoas, né, no teu caso, para continuar vendendo e para... A gente teve agora, recentemente, acho que foi maio, junho, né, um recorde de venda no varejo, né? Que era um período que estava todo mundo assustado e teve um recorde de venda. Mas, assim, só foi possível porque essas pessoas resolveram mudar o formato de fazer. Se elas tivessem ficado esperando realmente as coisas acontecerem, né, e agora vira sorte. Então, eu gosto muito daquela frase, que eu não sei de quem é, mas a frase que diz que sorte... nada mais é que o tanto de energia que você investe naquilo que você decide fazer, né? Que não adianta decidir ou ter uma boa ideia se a gente não decide, não aposta, não bota toda a energia naquilo, né, para fazer. Energia de agir, né? Da ação. É a maior sorte do mundo de ter conseguido aquilo que queria, né? Eu digo que eu acredito no acompanhamento de mercado, eu acredito de tu estar inserido no contexto. O meu concorrente hoje não é o meu vizinho, entendeu? O meu concorrente é o mundo, e se eu não estiver acompanhando tudo o que está acontecendo, então, se hoje nós mudamos os canais de venda, nós tivemos outras oportunidades de estratégia, é porque nós já estávamos preparados, né? Então, assim, em parte, nós já tínhamos vendas, né, em canais diferenciados, só que com a oportunidade, vamos dizer assim, da pandemia, mas é um projeto que a gente já vem trabalhando e se desenvolvendo desde 2017, né? Então, claro que agora intensificou, porque mudou os fluxos, mudaram o volume de trabalho, mudaram, né, diversos aspectos. O próprio processo produtivo, antes, querendo ou não, tinha uma escala diferente, e hoje tu vai para uma linha de produção e que tu monta 20, 50 modelos diferentes num mesmo dia. Então, isso mexe, não é só no administrativo, na expedição, na logística, isso mexe na parte interna da empresa também, que todos devem se adaptar. Não é particular de um só, né? Então, se o time não tiver adepto a essa mudança, e a empresa também, de certa maneira, construindo isso, o impacto é muito grande, né? Aí trava mesmo.
né? É porque eu estava pensando, né, Fábio, tu fazer toda essa mudança, por exemplo, na área de produção que tu teve que fazer, porque quando tu deu aquela explicação, que antes tu fazia uma venda para uma loja, né, uma nota fiscal com um caminhão cheio para uma loja, e hoje o caminhão sai cheio da Venax para vários clientes, porque compraram via uma loja, mas direto, né, que é o marketplace. Tu fazer toda essa virada, e aí vamos falar um pouquinho do nosso tema, teve que também ser uma virada ágil, né? A gente também tem falado também dos modelos ágeis agora, né? Teve que ser ágil, né? Eu acho que agilidade foi uma palavra que não adiantava ter criatividade, ter inovação com o time errado. Tu teve que ajustar o time, né? Ah, gente, olha, acho que ficaria 2 horas aqui, né? A gente ficaria conversando. A gente já está aí com... Já passou? 1 hora de live. 1 hora de live mais. Então, assim, a gente vai ter que se encaminhar para os finalmente, porque... Mas nós vamos ter que pedir os conselhos da Fabiana finais, né? Eu acho assim, rapidinho, se você puder nos dar, assim, em poucas palavras, 2, 3 conselhos ou enfim, ideias que surgiram dessa crise ou lições, enfim, para o pessoal que está aí precisando dar essa virada, Fábio. Eu tenho, assim, 3 coisas que me marcaram muito como liderança para enfrentar e que eu levei isso como lição para mim. Time, fundamental. Informação, absolutamente necessário para qualquer tomada de decisão. E saúde. Se hoje eu cuido da minha saúde, antes eu não tinha os cuidados que eu tenho hoje com a minha saúde, e eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse fazendo atividade física, cuidando da minha saúde, da minha alimentação, eu não teria o equilíbrio emocional, o discernimento de aguentar toda essa pressão, né? E que isso tudo me fortaleceu e hoje, com certeza, eu sou uma liderança mais forte diante de tudo isso que aconteceu. Então, time, informação, saúde, que agora venha o que tiver para vir, que a gente está forte para isso. Isso aí, show de bola. Acho que foi muito bacana tu ter encerrado com saúde, porque a gente acaba, às vezes, deixando, né, de lado, e ele é a base da pirâmide aí para a gente fazer o que a gente faz, para cuidar também da nossa família, dos nossos funcionários, como tu falasse, porque essa saúde física te ajuda também a ter uma saúde emocional, né? Porque momentos de crise são complicados também, né, nesse sentido. Isso aí. Bom, pessoal, então, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Fábio, tu já vai ficar pré-convidada, porque assim, eu já vi que a gente tem muita coisa, tem muita história para nos contar, muitas lições em várias áreas, né? É uma mulher fantástica e não foi à toa, né, que tu é a primeira pessoa que está estreando junto com a gente, e eu acho que a gente estreou com chave de ouro. Então, muito obrigada, Fábio. Obrigada a todos que acompanharam essa nossa primeira live, né, do Gestão Fora de Série. E não deu para citar todo mundo aqui, mas... Eu quero agradecer também minha família, meus amigos, todo mundo. O pessoal da Venax estava aqui, Fabiana. Pois todo mundo, né? Ô, Simone, nosso próximo convidado. Vamos já deixar a galera... tem que estar todo mundo aqui terça de novo. Eu quero lembrar que essa live aqui, ela continua disponível aqui no canal da Redicina. Ela também vai estar disponível no YouTube e no Facebook da Redicina, tá? Então, nós vamos voltar dia 29, na terça que vem, às 19 horas, não esqueçam, com o diretor-presidente da Super Tratores Máquinas Agrícolas, também uma empresa revolucionária aqui na nossa região, Paulo Costa Beber, e nós vamos conversar sobre ser empreendedor e ser empresário, que é diferente, né, Fábio? É diferente. Embora o pessoal pense que é a mesma coisa, mas não é não, e faz toda a diferença isso. Pri,
Então tá, eu quero agradecer também toda a minha família, os meus amigos que estiveram aqui, e agradecer especialmente a Fabiana, né, que esteve conosco, dispôs desse tempo dela. Ela é realmente uma mega empresária, tem muitas atribuições, tem, né, a pessoa disponibilizar um tempo porque ela considera importante também estar compartilhando com a gente. Obrigada, Fábio, de coração. Obrigada, Simone, pela nossa parceria. Estou feliz com todo mundo que apareceu aqui e a gente bola para frente, vamos reinventar toda a nossa gestão. Beijo para todos. Obrigada por tudo, até terça. Eu espero todo mundo lá.